Olá, então vamos começar agora a análise dos estudos legislativos, tanto no CPC quanto na lei da mediação, com relação a os métodos adequados de solução de conflitos, especialmente esse recorte da mediação e da conciliação. Então, a gente vai começar essa análise lembrando que as duas legislações, elas são de 2015, certo? E foram muito próximas uma da outra. E o CPC, ele vem realmente focar na mediação judicial. Enquanto a lei da mediação, ela abarca também a mediação extrajudicial ou privada. Então, a gente tem, tanto na lei da mediação, a mediação judicial, quanto a extrajudicial. Isso vai trazer alguns aspectos interessantes, até contraditórios em alguns momentos, e a gente vai estar explorando isso hoje, certo? Então, vamos começar lembrando que no artigo 3º, parágrafo 3º, mediação, conciliação e outros métodos adequados de e consensuais de solução de conflitos, eles devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ou seja, não é algo que que muitas vezes as pessoas pensam que assim, não, isso é coisa de psicólogo. Não. Mediação, conciliação é coisa de direito. Então, assim, apesar de não discutir nem analisar direitos, quem trabalha com direito deve estimular a adoção desses métodos por diversas razões, principalmente pelo fato de que vai pacificar as partes e realmente resolver o problema delas, certo? Pois bem, um outro detalhe desse início do CPC é quando ele menciona que mediação e conciliação também devem ser estimuladas no curso do processo judicial. Isso significa que, mesmo o processo, o conflito, desculpa, escalonado, isso não vai impedir de se tentar mediação e conciliação. Né? O ideal é que realmente não haja esse escalonamento, tente-se evitar isso com mediação extrajudicial, o SEJUSC, né, pré-processual, antes mesmo da formação de um processo, mas, não havendo isso, realmente esses dois métodos continuam adequados durante o curso do processo judicial. Eu não vou ter como analisar todos os aspectos do CPC com relação à mediação e à conciliação, então eu resolvi focar aqui nos pontos principais. E, inicialmente, eu quero ver com vocês essas diferenças conceituais entre mediação e conciliação trazidas pelo próprio CPC, que, a meu ver, até melhor que a lei da mediação, trouxe conceitos mais aprofundados, certo? Então, como é que a gente encontra a mediação configurada nesse cenário? O mediador, ele atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, certo? Então, esse conceito, ele é mais aprofundado do que parece. Mas o primeiro destaque que eu queria trazer para vocês é o fato de que percebam que ele não traz apenas aspectos jurídicos. Está dentro do Código de Processo Civil. Então, ele traz para o CPC aspectos valorativos / sociológicos que são importantes para a mediação, né? Que não vão
configurar ali uma análise a nível de sentença. Na verdade, o juiz até se recomenda que ele não seja o mediador do caso. Por quê? Porque é muito mais amplo o trabalho do mediador. Não é apenas a análise dos fatos trazidos no processo, nem do direito. Então, existem questões, como diz o artigo 65, parágrafo 3º, e interesses que precisam ser investigados. E, realmente, o único profissional competente para isso é o mediador, que tem formação nisso, certo? Não importa se eu tenho mestrado, não importa se eu sou advogada, se eu não tiver uma formação como mediadora, eu não vou conseguir entender todas essas questões e interesses em conflito e realmente ajudar as pessoas e ajudar a resolver os problemas delas. Pois bem, outro ponto de destaque aqui é que a mediação, ela trabalha, preferencialmente, ela é indicada para conflitos com vínculo anterior entre as partes, o que são chamados de conflitos velhos. Ou seja, as pessoas já possuíam uma relação, já possuíam um histórico, consequentemente, tudo isso envolve emoções, fatos passados. Então, esse é o conflito ideal a nível de mediação. Mais ideal ainda, que não consta aí, mas é importante, é perceber que há vínculo anterior entre as partes e provavelmente esse vínculo ele vai continuar. Então, esse é ainda um cenário mais ideal ainda, a nível de mediação, porque as pessoas vão continuar se relacionando. Então, imaginem assim, pessoas que foram casadas e tiveram filhos, eles vão ter que continuar se relacionando. Pessoas amigos, que estudam junto, que trabalham juntos, pai, mãe, né, irmãos, todos eles existe um vínculo anterior e uma provável relação futura, que as pessoas vão ter que continuar se relacionando. Então, é nesse contexto que os casos indicados para mediação são esses conflitos velhos. Obviamente que o CPC, ele não obrigou. Vejam que ele fala preferencialmente, não obrigatoriamente, tá? Então, assim, não o ideal é que realmente sejam esses casos com mais contexto emocional, com mais profundidade, certo? E o mediador, então, vai auxiliar aos interessados. Perceba que ele não fala partes, ele fala interessados, né? A compreender as questões e os interesses em conflito. O que são as questões? Questões são tópicos problema que vão estar guiando os pontos que precisam ser resolvidos entre as partes. E os interesses, eu recomendo outras aulas a respeito, que a gente já trabalhou isso, mas os interesses, de uma maneira geral, eles dizem respeito ao que realmente a pessoa está buscando. Né? E existem várias técnicas, eu tenho até, estou publicando um artigo sobre o tripé RCC, para uma descoberta mais rápida de alguns interesses em conflito. E realmente, assim, esse é o foco do mediador, não são os direitos, não é saber quem está certo e quem está errado, certo? Descobrindo as questões, descobrindo os interesses, inclusive os ocultos e principalmente os comuns, as partes, os interessados, elas podem, toda vez que eu disser partes, leia-se interessados na mediação, leia-se não, ouça, interessados. As pessoas, elas próprias, elas vão
ter um caminho de restabelecimento da comunicação facilitado pelo mediador. Então, o mediador, ele possui essa função de facilitador, certo? Para esse restabelecimento da comunicação. Esse é o objetivo da mediação, restabelecimento da comunicação. Não é a celebração de acordos. O acordo, ele pode ser consequência do restabelecimento da comunicação. E geralmente é, né? Quando esse restabelecimento é bem feito, quando essa mediação é bem feita. E, restabelecendo-se a comunicação, as pessoas, elas vão, por si próprias, identificar soluções consensuais que geram benefícios mútuos, é o famoso ganha-ganha, né? Então, sem a intervenção do terceiro mediador, terceiro imparcial, só lembrando, elas vão decidir sozinhas, encontrar e decidir sozinhas a melhor solução para o seu problema. E essa é um fator muito importante dentro da mediação. E que diferencia, um dos fatores que mais diferenciam da conciliação. A gente tem aqui, na coluna da direita, essa diferença de que a conciliação, diferente da mediação, ela é preferencialmente indicada para os casos dos conflitos novos, que as pessoas não possuem vínculo anterior. Não possuem vínculo anterior. Aqui ela já menciona partes, não interessados, partes, né? E se bem que ali também ele menciona partes, né? Nessa questão do vínculo anterior, eu não tinha visto, mas menciona partes. Mas o ideal aqui ainda é falar em interessados, certo? Pois bem, nesse caso específico, a conciliação, ela é indicada quando não tem uma profundidade emocional. Quando as pessoas nunca se relacionaram antes e muito provavelmente sequer vão se relacionar no futuro. E aí, nesse contexto, o conciliador, diferente do mediador, ele pode sugerir soluções. Ele pode propor soluções para resolver o problema e as questões das pessoas, certo? Diferente do mediador. O mediador, ele não pode sugerir. Por isso que o CPC, no artigo 165, parágrafo 3º, fala que as pessoas vão resolver por si próprios. O mediador não pode sugerir, certo? Um detalhe que a gente precisa pontuar aqui é no tocante à questão de que na conciliação não se pode usar qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, assim, às vezes nem vem com uma roupagem de constrangimento ou intimidação, mas vem coisas do tipo, olhe, sou seu amigo, vou dizer, viu, que se você for deixar aí para sentença, não aceitar esse acordo e deixar para sentença, você vai perder, porque o juiz, ele não decide favorável nesses casos, não, para você. Então, assim, não é uma intimidação, vamos dizer assim, com a roupagem de ameaça, de mal, mas está implícito ali. Então, assim, qualquer fala de constrangimento ou intimidação, ela é proibida. E, obviamente, que se é proibida é porque tem história. É porque era costumeiro ser feito. Essas e outras, vai não fazer acordo, então se prepare para a sentença. Se prepare. Você não vai gostar, não, da sentença. Então, assim, tinha todo tipo de intimidação, de constrangimento, e isso é proibido, certo? Seguindo adiante, a gente vai focar nos princípios da mediação, tanto na lei da mediação quanto no CPC. Então, os que estão na coluna da esquerda são os da lei da mediação, os que estão na coluna da direita são do CPC, certo?
Percebam que há muita igualdade entre os dois, mas os princípios que estão em destaque sublinhados, eles são diferentes. Então, a gente vai ter o primeiro princípio, eu vou logo ver os da lei da mediação, e depois a gente vai ver os diferentes do CPC. Então, na lei da mediação, o primeiro princípio é o da imparcialidade do mediador. O mediador, ele não pode tomar partido, ele tem que ser imparcial. Ele não pode pender para qualquer lado, ele não pode fazer comentários favoráveis a um ou a outro, certo? Nem, muito menos desfavoráveis. E esse princípio, ele é tão importante dentro da mediação que algumas técnicas, quando elas são aplicadas a uma parte, elas têm que ser aplicadas à outra parte. Não pode só ser aplicada a uma parte, porque deixaria de ter a imparcialidade do mediador. Então, essa imparcialidade, ela é muito importante na medida em que, se a pessoa vê que o mediador ele está pendendo para um lado, ela vai se fechar. Ela não vai continuar colaborando e querendo resolver seriamente o conflito. Ela, ali, para ela, vai acabar a relação de confiança, tá? E a imparcialidade do mediador, ela vai desde, tá em todo o treinamento da mediação. Então, assim, por exemplo, é muito comum quando a gente está falando com alguém, essa pessoa ficar balançando a cabeça. E eu, particularmente, eu tenho esse problema. Então, eu fico balançando a cabeça para mostrar assim, eu estou aqui, eu estou com você. Isso não pode ser feito durante um processo de mediação. Porque na medida em que você faz isso, soa, né, dá aso a uma pessoa entender que você está concordando com ela. E a outra diz, olha, se está concordando com ela, está contra mim. Então, acaba a relação de confiança e acaba a própria razão de ser da mediação sem a imparcialidade, certo? Isonomia entre as partes, essa igualdade, ela faz parte dessa imparcialidade. Então, você tem que tratar os dois iguais, né, de maneiras iguais, de tal maneira que eles não se sintam desprestigiados, nem se sintam preteridos, certo? Então, assim, se você dá bom dia para um, você tem que dar bom dia para o outro. Né? Se você abraça um, você tem que abraçar o outro. E assim vai, né, dentro da mediação. Outro princípio é o da oralidade. Tudo na mediação é feito verbalmente. A gente não deixa praticamente nada escrito. Inclusive, algumas pessoas que gostam de escrever tópicos, é muito importante informar para as partes que o que ela escrever, ela vai rasgar ao final, porque é sigiloso, é sigiloso. Ali no inciso 7, a gente vai ver que nós temos a confidencialidade. Então, como tudo é sigiloso, nós não podemos deixar rastro, deixar registro de nada. Então, assim, tudo é feito verbalmente. A gente não precisa estar escrevendo nada. E isso é muito bom em termos de mediação, porque as pessoas elas vão falar realmente, vamos dizer assim, tudo o que precisam, certo? Sem o medo de julgamento, sem o medo de estarem sendo avaliadas, sem o medo de estarem sendo registradas, certo? Que isso, aí você tem um filtro muito maior se você está sendo registrada, se você está sendo gravada, se estão escrevendo tudo que você está dizendo. Então, aí você tem muito mais cuidado e muitas vezes você fica fechado para demonstrar seus sentimentos, para demonstrar seus interesses. Então, realmente, a oralidade é a maneira mais indicada. Nada fica registrado, tá, gente? Ou quase nada.
pouco a gente vai ver o que é que pode ficar registrado. Com relação ao princípio da informalidade, todo o processo de mediação, porque é um processo, ainda que não seja escrito, é um processo no sentido de que existem inúmeros atos tendentes a um fim, certo? Dentre esses atos, nós temos as etapas e nós temos as técnicas, todas tendentes a um fim. Qual é o fim? Estabelecimento da comunicação, certo? Então, o processo de mediação é um processo informal. O máximo que a gente vai ter ali é, ao final, a gente vai registrar, se as partes concordarem, o acordo por escrito, a gente pode deixar por escrito o acordo, ou se existir um processo judicial nesse sentido, a gente também vai, dentro do processo judicial, vai ter um acordo para poder encerrar o processo, ele não pode parar do nada, né? Mas, principalmente numa mediação extrajudicial, privada, as pessoas podem acabar o processo de mediação sem nem assinarem nada, resolverem as questões e sequer deixarem escrito, tá? Óbvio que isso é o desejo das pessoas. Isso faz parte do princípio da autonomia da vontade. Quem escolhe são as pessoas. Quem vai decidir sobre a sua vida é a própria pessoa. Se ela quer deixar registrado, se ela não quer, o que ela quer fazer. Isso está dentro da liberdade das pessoas, que é extremamente exaltada dentro de um processo mediativo autocompositivo, né, como a negociação, como a conciliação. As pessoas, elas possuem o direito de escolherem como querem por fim aos seus conflitos. É de maneira digna ou é de maneira indigna? De que maneira é? Então, as pessoas têm toda essa liberdade. Esse princípio da autonomia da vontade, ele precisa ser respeitado pelo mediador. O mediador, ele não pode interferir. Vai que as pessoas decidam lá algo que não faz sentido para ele. Ele não pode dizer assim, não gostei dessa solução, não gostei, não quero. Não pode. Ele tem que respeitar. O máximo que ele vai poder fazer enquanto mediador é levar as pessoas a refletirem de maneira imparcial, sem dar pitaco, sem opinar, certo? Inclusive sem dar sermão, sem falar da vida, nada disso, certo? As pessoas, o que ele vai fazer ali é um teste de realidade para saber se as pessoas têm completa consciência e dimensão do que estão realmente decidindo, né? Que não estão ali apenas decidindo por decidir rápido, sem pensar nas consequências. Isso faz parte das funções do mediador, certo? Mas quem decide são as pessoas. E aí, lembrando, a forma mais eficaz de alguém cumprir algo é quando ela própria decide. E essa premissa faz parte da autonomia da vontade dentro de um processo mediativo, certo? Outro princípio que está na lei da mediação é a busca do consenso. E aqui a gente vai buscar consenso, buscar acordo, mas esse não é o objetivo principal da mediação, que é o restabelecimento da comunicação. Quando a gente restabelece a comunicação, a gente geralmente consegue o consenso uma hora ou outra. Então, isso é um processo natural, certo? Esse consenso, ele precisa ser consciente de todas as dimensões, e é por isso que existe aquele teste de realidade que eu mencionei, que o mediador vai aplicando
mas a decisão final vai ser das pessoas, certo? Pois bem, gente, um dos pontos para se buscar o consenso numa mediação é buscar os interesses comuns, certo? Próximo princípio é o da confidencialidade, sigilo, gente. O que acontece na mediação, fica na mediação. Então, esse princípio da confidencialidade, ele é muito importante porque as pessoas vão se sentir confortáveis para falar o que elas quiserem, às vezes até coisas absurdas, moralmente, num padrão moral objetivo, assim, uma conduta moral objetiva, mas que vem à tona dentro de uma mediação. E como toda mediação, ela faz parte de um processo de não julgamento por parte do mediador, além dele continuar tendo que ser imparcial, nos momentos em que, fora dali, a pessoa provavelmente seria cancelada, na mediação, não. Você não pode cancelar a pessoa, dar um sermão, dizer que a pessoa está errada. Não, gente, certo? A mediação, ela trabalha com acolhimento, ela trabalha com interesses, ela trabalha com não julgamento e uma escuta ativa, certo? E as pessoas só vão falar o que elas realmente querem se tudo ali for sigiloso, se tudo ali for confidencial. Então, o princípio da confidencialidade, ele é muito importante, certo? Todos esses princípios, eles são trazidos no artigo 166 do CPC, inclusive o da confidencialidade, certo? Só que o da confidencialidade, no parágrafo 1º do 166, ele diz que a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, não só a solução final, né? Cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes, certo? Então, assim, tudo o que é dito e tudo o que acontece lá, fica lá. No parágrafo 2º, a gente tem aqui que, em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação, certo? Então, assim, é muito importante que quem também for membro da equipe e estiver observando aquela conciliação, aquela mediação, não divulgue nenhum fato, elemento, palavra que, que seja dito. A única forma que pode ser feito, vamos dizer assim, quebrar um pouco essa confidencialidade é para fins de supervisão das equipes. Então, às vezes o mediador está em treinamento. Em treinamento pode-se discutir naquele momento. Mas isso não pode ser divulgado e muito menos depor acerca desses fatos ou elementos, certo? Pois bem, vai ter a exceção a isso, sobre depor sobre esses fatos, é quando se trata de crime de ação penal pública incondicionada, certo? E aí, realmente, o mediador, ele vai poder afastar esse dever de confidencialidade, certo? Pois bem, seguindo adiante, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele diz respeito ao fato de que, na verdade, a própria mediação e a conciliação também, mas, assim, a mediação com muita força, ela só faz sentido se as pessoas estiverem de boa-fé, realmente querendo resolver aquele conflito seriamente. Se uma tiver de má-fé, fazer mediação é perda de tempo. Então, esse é um princípio quase que prévio a uma mediação.
Se você percebe que uma das pessoas não está de boa fé, é melhor encerrar a mediação para ninguém perder tempo, nem o mediador, nem as partes, tá? Então, assim, é indispensável haver boa fé, certo? Bem, dentre os princípios do CPC que não são mencionados na lei da mediação, a gente vai ter a independência, e esse princípio ele foi muito bem pensado, inserido dentro do CPC, na medida em que, como é um processo judicial, você tem ali um método heterocompositivo, né, guiando tudo, e foi inserido no meio de um método heterocompositivo, um autocompositivo, onde as próprias pessoas decidem, isso às vezes gera confusão de hierarquia. Então, muitas vezes, o juiz, na prática, quer se sobrepor ao próprio mediador. E eu já vi, gente, durante uma mediação, o juiz coordenador do centro entrar no meio da mediação, sem ser convidado, sem anunciar, sem ter sido informado anteriormente que ele poderia fazer isso. Não, ele só entra e ele começa a dizer: não, isso aqui, vocês já decidiram isso? Não, não, não aceito, não. Aquilo ali eu não aceito, não. Não, não pode isso, não. E isso fere completamente o princípio da independência que está dentro do CPC, a independência do mediador, certo? Então, não vai existir hierarquia entre mediador e juiz no momento da mediação. Ali, o mediador ele é independente. Ele vai ter técnicas diferentes para chegar a resultados diferentes. Resultados ganha-ganha. E não resultados ganha-perde, tá? Outro princípio interessante é o da decisão informada. Ele tem duas formas de ser interpretado. Uma é de que você, enquanto mediador, você tem que informar as consequências da decisão das decisões dos mediadores, tá? Eu, particularmente, sou completamente contrária a essa posição, a esse tipo de interpretação. Na medida em que o mediador, ele tem que ser imparcial. Como é que ele vai ser imparcial se ele começa a dizer quais são as consequências? Ó, isso aqui não vai ser bom para você não, viu? Isso aqui vai acontecer tal coisa. Quem tem a profissão, que a única que pode informar direitos, consequências, é a atividade advocatícia. Advogados e advogadas. Mediador, ele não pode. Até porque o mediador, ele sequer precisa ser formado em direito. Sequer precisa ser formado em direito. Então, a gente vai ter o mediador, ele precisa ter um curso que geralmente é de 100 horas, e ser cadastrado, mas ele pode ser formado em qualquer área. Isso está dentro do CPC. Ele pode ser formado em qualquer área, né? Então, assim, não há uma obrigatoriedade dele ter noção, dele saber todas as consequências. Se ele não sabe tudo de direito, ele não pode informar, né? Então, realmente, assim, nesse ponto, eu particularmente, a minha atuação quando sou mediadora, o que eu faço é pedir para as partes se informarem com seus advogados. Essa é a condição de um mediador. Ah, mas se o advogado não tiver na hora, pede para ligar. Dá uma pausa, pede para ligar. Ah, mas o advogado não está atendendo. Então, vamos remarcar um momento,
né? E isso, para mim, é muito importante quando eu percebo um jogo de poder e, e a possibilidade de uma decisão injusta, porque não é o objetivo da mediação fazer qualquer tipo de acordo. Então, ele tem que estar ali minimamente justo entre as partes têm que ter consequência. Então, eu já tive uma situação de uma mulher extremamente vulnerável, que sofria vários tipos de violência física, psicológica, moral, patrimonial, dela, no acordo, ela só queria ficar com a casa. Ela só queria ficar com a casa. E, e ele disse, eu até dou, mas aí você vai ter que me dar a chave e eu entrar quando eu quiser. E ela disse, não tem problema nenhum, você pode entrar quando você quiser, bem, não tem problema nenhum nisso. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, como eu vi aí a possibilidade de uma violação a um direito constitucional, fundamental, humano, vamos fazer o seguinte, vocês, a gente hoje vai suspender isso, vocês reflitam, cada um consulte seu advogado e veja se essa é uma solução adequada ou não. Então, a gente vai remarcar e aí vocês me dão retorno na próxima sessão. Então, na outra sessão, era uma mediação extrajudicial, então, eles já vieram informados. Fica muito mais fácil a gente fazer construir uma solução que não viole o direito humano fundamental, tá? Pois bem, gente, seguindo adiante, a gente vai ter as áreas de utilização da mediação. A mediação, ela pode ser usada em qualquer área, praticamente, qualquer área. A lei da mediação, ela, inclusive, eu tenho aqui uma lista do lado esquerdo, mas meramente exemplificativa, tá? A lei da mediação, inclusive, ela traz uma inovação desde 2015, junho, se não me engano, de 2015, ela foi de março, os dois, né? A lei da mediação e o CPC, ambos são de março, ambas são de março. No entanto, a lei da mediação passou a vigorar antes. E ela trouxe uma inovação incrível, porque ela diz que a mediação ela tanto pode ocorrer para direitos disponíveis quanto indisponíveis, desde que os indisponíveis admitam transação. No caso de serem direitos indisponíveis, que admitam transação, o MP ele deve participar e o juiz deve homologar o acordo. E vocês vão ver que quando são direitos disponíveis, sequer é necessário homologar o acordo. Sequer. Né? Então, assim, a homologação ela não é necessária. Ela vai ser indispensável apenas nos direitos indisponíveis que admitam transação, certo? E ela traz também a possibilidade de mediação de direitos indisponíveis que admitem transação relacionados à administração pública, certo? Existem alguns incentivos processuais, dentre eles o fato de que o mediação e conciliação, elas passaram a ser um requisito da petição inicial, que terminou perdendo um pouco o sentido na prática, na medida em que, pelo menos aqui no estado de Alagoas, ainda não existe mediação propriamente dita. Você vai ter conciliação, mas mediação é muito complicado. Então, eu já cheguei a pedir várias mediações no começo, né? A gente já tem aí, ano passado, a gente fez um evento para comemorar os 10 anos da lei da mediação, 10 anos do CPC, apesar de que o CPC passou a vigorar agora, né, em março de 2026. Mas em 2025 nós completamos 10 anos. Hoje estamos com 11 anos da lei de mediação. E da própria criação do novo CPC.
E no começo eu pedia muitas mediações, mas, de fato, até hoje ainda não conseguiu ser implementada, porque mediar não é fácil. Mediar não é fácil. Exige uma possibilidade de tempo muito grande, exige uma capacitação intensa e contínua, né? Supervisões reais. Então, assim, exige uma mudança estrutural realmente profunda, certo? Pois bem, outro incentivo processual é o fato de que, se uma parte quiser mediar ou conciliar, a audiência passa a ser obrigatória. E a ausência na audiência de conciliação, ela vai importar uma multa de 2% em virtude de representar um ato atentatório à dignidade da justiça. Agora, se as duas partes não quiserem mediar nem conciliar, nada acontece, o processo ele vai seguir, certo? Pois bem, eu mencionei a homologação e agora a gente vai ter aqui a homologação trazida pela lei da mediação, pelo novo CPC, e vamos ver aqui que há algo contraditório entre elas. Percebam que esse dispositivo do artigo 28, ele está dentro de mediação judicial, e diz o seguinte: se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo, e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. Ou seja, a homologação ela não é obrigatória e ela muito menos é automática, tá? Ela só ocorre desde que ela seja requerida pelas partes, pela lei da mediação. O novo CPC, ele traz de uma maneira diferente, que a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença, ou seja, seria um processo obrigatório e automático. E aí vem, né? O primeiro ponto é por que a lei da mediação traz isso como condicionado a requerimento? Porque, pessoal, se fala tanto de sobrecarga do Poder Judiciário, se fala tanto que só o fato de um acordo ser concluso, homologado, publicado, isso demanda uma série de atos horários judiciais para isso. Então, isso aumenta a sobrecarga do Poder Judiciário. Se a homologação não precisar ser automática e obrigatória, isso já vai reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário. Por isso que, nesse ponto, a lei da mediação ela foi mais inovadora. Se as partes quiserem, homologa. Se não quiser, não homologa, né? Então, diferente do novo CPC. Aí você pergunta assim, qual deve prevalecer? Aí eu pergunto quais são as regras quando há conflito de normas. A especial prevalece sobre a geral. A lei da mediação, ela é mais especial ou ela é geral? Então, dá para perceber que ela é especial. Não é genérica, ela é específica, certo? Então, a meu ver, o que deveria prevalecer nas mediações judiciais seria a homologação mediante requerimento, diferente das conciliações, que não está mencionada aqui, né, no capítulo da mediação judicial do artigo 28 da Lei de Mediação, mas é abrangido pelo artigo 334, parágrafo 11 do CPC, certo? E, para finalizar, nós temos a questão dos títulos executivos extrajudiciais, que dentre eles está o acordo, a transação, que seja referendado pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, ou pela Advocacia Pública, ou pelos advogados dos transatores, ou
conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então, o fato de vocês fazerem um acordo extrajudicial, né, uma mediação, por exemplo, extrajudicial, seja assinada por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, por si só, já a torna um título executivo extrajudicial, certo? E, consequentemente, vocês podem exigir o seu cumprimento, tá? Da mesma forma que vocês podem exigir de o cumprimento, né, a execução de um documento particular assinado por duas testemunhas, certo? E isso é interessante porque antes, um documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas valia mais do que assinado por um conciliador ou mediador credenciado por tribunal. E isso houve toda uma mudança do novo CPC. Pois bem, pessoal, dito isso, esses são os principais pontos, mas isso não afasta a necessidade de vocês estudarem o CPC, lerem o CPC. Existem inúmeros outros pontos importantes, como o fato do impedimento do mediador, ele ser conciliador, né, mediador e conciliador, eles serem advogados das partes. Então, há um impedimento por o período de 1 ano, certo? Então, assim, isso está no artigo 172 do CPC. O fato de que o mediador e o conciliador, eles podem receber remuneração pelo seu trabalho, e isso foi já previsto no artigo 169 do CPC, apesar de que a gente até hoje não conseguiu os parâmetros estabelecidos pelo CNJ, né? E existe ainda a possibilidade da União dos Estados, do Distrito Federal, criarem câmaras de mediação e conciliação no novo CPC, para a solução consensual de conflitos administrativos. Então, isso também é um ponto de muita novidade. O fato de que as próprias partes podem escolher de comum acordo conciliador ou mediador, ou ainda uma Câmara Privada de Conciliação e de Mediação, está no artigo 168 do CPC. Pois bem, então, eu peço que vocês leiam todo o CPC e, se gostaram, coloca aí, curte aí, e a gente se vê na próxima gravação. Um abraço.